A paz do Senhor. Hoje nós vamos então para o nosso segundo vídeo sobre identidade. Vamos continuar trabalhando nesse tema durante toda essa semana. No último vídeo vocês viram que a gente falou sobre ser a imagem e semelhança de Deus, então já convido você, se você não assistiu o último vídeo, corre para assistir o último vídeo porque está muito interessante, muito legal. E já convido você também para participar, né? Comenta, enfim, coloca nos seus comentários o que você acha sobre o assunto que nós vamos falar hoje. E hoje nós vamos falar sobre ser embaixador de Cristo, essa responsabilidade que, enfim, todo cristão carrega, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. E é isso, vamos hoje falar sobre ser embaixador de Cristo, sobre o que é, de fato, representar o céu. O nosso texto base que a gente vai usar nessa conversa fica no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, do versículo 15 ao 18, que diz assim: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Iniciar também já comentando, né, sobre o que é ser embaixador, qual o significado, né? E embaixadores, eles são a maior autoridade e enviadas, né, por um país para representar aquilo que eles querem representar, né, em outro país. Então, nós, como embaixadores de Cristo, somos enviados para este mundo, né, para representarmos o reino, para manifestarmos o reino de Deus nessa terra. Então, é uma responsabilidade muito grande. Até tem uma frase que agora eu não vou saber de quem é, mas é muito boa, que diz assim: de 100 homens, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerão o cristão. Então, nós precisamos entender o que é ser embaixadores de Cristo, né? E qual o nosso papel como embaixadores, a responsabilidade que está em nós. Porque a própria Bíblia, né, fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, nós temos uma função que exige muito de nós e que nos será requerida de Deus quando voltarmos, né, para o nosso país de origem. Basicamente isso, né? A gente tenta entender como funciona a função, né, a profissão do embaixador. E a gente conhece, assim, basicamente, que ele é enviado, né, pelo presidente do país, né, normalmente, e ele tem que representar aquele país. Tudo que ele fizer no país onde ele está, ele vai estar representando. Então, o que ele fizer é o que o país está fazendo. Então, nós, como embaixadores de Cristo, nós temos que nos portar, nos vestir, o nosso jeito de falar conforme o reino dos céus. Uma coisa que é exigida, né, do cristão. E como o Rafa aqui usou, esse exemplo que a própria Bíblia usa de ser embaixador, de ser representante, se alguém precisa saber alguma coisa daquela nação, ela vai no embaixador, ela vai perguntar para essa pessoa alguma coisa, se ela, enfim. De asilo, né? Qualquer informação que ela precisa, ela vai buscar essa pessoa, e assim é na vida do cristão. É muito interessante também a gente analisar bem o texto que nós usamos, que nós lemos aqui, porque é o próprio Jesus falando. Eu não peço que não tire eles do mundo. Ou seja, é um propósito muito grande no cristão, maior do que ele imagina. Às vezes a gente limita muito, né, o ministério do cristão ao púlpito, a uma oportunidade, enfim. Mas é o tempo inteiro. Enfim, cada momento, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, com os teus amigos. E a gente precisa entender e falar sobre essa representatividade de Cristo que nós temos, porque é algo que foi incumbido a nós. Então não é uma escolha, né? Porque às vezes parece que ser embaixador, as pessoas já têm aquela ideia de um missionário ou de alguém que tem um ministério com grande visibilidade, e não é isso. Todos os cristãos, eles têm essa responsabilidade que foi dada pelo próprio Cristo. É Ele mesmo falando para nos deixar nesse mundo, mas que Ele nos livre do mal, para que a gente permaneça aqui, assim como Ele foi enviado. Ele tá comparando a responsabilidade que é nossa com a dele. Ele está falando para o Pai: Pai, da mesma forma que tu me enviou, deixa eles no mundo, eu estou enviando eles também. No caso, Jesus era embaixador, né? Exatamente. A partir do momento que ele saiu, ele nos deu essa função, e a partir do momento que a gente nasce de novo, né, nós nos tornamos embaixadores, né? Ele foi um modelo perfeito, e aí a partir de então eu tô falando assim: como eu fui, como eu fiz, vocês também vão ser. Até eu queria ler, né, em 2 Coríntios 5, do 19 ao 21, diz assim:
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aqueles que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, esse versículo, né, está confirmando mais uma vez que somos embaixadores de Cristo, e já está nos mostrando o que nós precisamos representar. Que nós fomos reconciliados por meio de Cristo com Deus, e agora nós temos esse ministério de reconciliação, né? E é isso que a gente precisa pregar para o mundo. Eu até estava olhando um vídeo do Rodrigo Silva, e ele dá um exemplo muito, muito bom disso, sabe? E ele fala, as pessoas não estão indo para o inferno porque pecaram, elas estão indo para o inferno porque elas estão negando o perdão de Deus. E ele até conta uma parábola muito boa que fala que um certo homem cometeu uns crimes e foi preso. E aí o povo foi ao prefeito, agora eu não lembro, mas era uma pessoa que tinha autoridade para tirar o preso da cadeia, e intercedeu por ele, falou, perdoa ele, tira ele de lá e tal. E aí esse governador, ele se vestiu de pastor e botou a carta dele de perdão, né, que ele poderia sair da cadeia no meio da Bíblia. E aí ele chegou lá na cadeia e tal, e falou, eu quero vir te dar um presente. Só que este preso, ele falou, não quero, distratou o pastor, sem saber que ele era a autoridade que podia tirar ele de lá, e mandou embora, não quis ouvir e tal. E aí depois o delegado, ele chegou nele e falou, cara, tu não sabe o que tu desperdiçou. Tava ali o cara que podia te tirar da cadeia, tava o cara ali que tava com a carta que perdoaria todos os teus crimes. De liberdade, de né? liberdade. Uhum. E aí ele foi julgado, foi condenado à morte, e aí quando ele estava para ser morto, ele pediu para dar suas últimas palavras. E aí nas suas últimas palavras ele falou, gente, eu quero que vocês saibam que eu não estou sendo morto pelo que eu fiz, mas porque eu neguei o perdão. Então as pessoas têm essa coisa, né, de Deus é um Deus tão bom que me manda pro inferno por causa do que eu faço. Não, ele só é justo porque tu tá negando essa reconciliação que ele tem nos dado, né? E é muito louco a gente ter que representar isso, porque é de uma responsabilidade muito grande. E a gente tá falando do termo identidade, e a gente precisa ter essa convicção muito forte de quem nós somos em Cristo para representar Ele. Não tem como eu representar algo que eu não vivo, não tem como eu representar algo que eu não tenho certeza. Eu preciso ter certeza de que eu fui perdoado, de que eu sou filho de Deus, que eu me tornei filho de Deus por meio do sacrifício de Cristo, para mim representar isso. Porque as pessoas, elas precisam ver em mim essa convicção primeiro, né? Ninguém vai chegar em mim e pedir conselho, pedir uma oração, pedir uma palavra de conforto, de ânimo, se elas não veem que eu posso dar isso para elas. As pessoas, né, às vezes vivem de qualquer forma e às vezes até se intitulam cristão, e enfim, acredito muito que se tu sair na rua agora perguntando, todos vão falar que creem em Deus, todos vão falar que são cristãos, mas não vivem aquilo. Então, ainda mais hoje em dia, né, no tempo que nós estamos vivendo, é uma responsabilidade muito maior nós ser representante de Cristo e andar como Ele andou aqui na Terra. A palavra cristão, né, é algo que tem um significado muito mais profundo que realmente as pessoas imaginam, né? Não é de fato só colocar ali na bio do Instagram cristão e na verdade não viver aquilo, não representar aquilo. E pode falar. Se a gente for ver o significado, significa pequenos cristos. Então, se tu se chama cristão, tu tem que automaticamente seguir a Cristo, imitar a Cristo. Realmente é uma representatividade de Cristo, e a gente precisa levar isso a sério. E a gente vai olhar, né, na série Identidade, em tudo aquilo que a gente tem trabalhado até aqui, nos nossos estudos, no Rota, que é muito mais profundo, tem como é que eu posso dizer, nós carregamos muitas características, ou deveríamos, né, carregar, da nossa identidade cristã e daquilo que a Bíblia fala, daquilo que Deus fala de quem realmente nós somos. E outra coisa que quando a gente fala sobre ser embaixador, e que a gente precisa já nos remeter também, que é algo que a Bíblia não está só nos chamando para essa responsabilidade de representar os céus, mas também que o nosso lar não é aqui. E que nós temos, né, uma pátria, nosso lar é o céu. Então é algo também que quando a gente lê esse texto, quando a gente lê a palavra de Deus, Deus nos falando que nós somos representantes de um lugar que não é a terra, e sim um lugar que é vindouro, um lugar que nós estamos indo, o nosso alvo, o nosso objetivo principal é o céu. E quando a gente também tem essa lembrança, quando a gente sabe disso,
é muito mais fácil tu representar Cristo, porque você tem prazer, tu sabe o que você está representando, algo que é maravilhoso, algo que é extraordinário e algo que você não quer só para você. Isso tudo só acontece com nós depois que a gente percebe a nossa identidade em Deus. Então, o tema que a gente está tratando hoje e vai tratar no congresso é muito importante por isso, porque como nós seremos embaixadores de Cristo se não sabemos quem somos? Exatamente. Em Deus, se não sabemos o que somos, se somos filhos, se fomos perdoados ou o que aconteceu. E se a gente for, como o Rafa falou no início, se a gente for usar esse exemplo de embaixador, é alguém escolhido a dedo. Né? Tipo, não é qualquer pessoa representando o país, não, é uma pessoa que foi escolhida para aquele papel, né? Então a gente precisa entender que, como o Juan falou aqui, muito bem lembrado, não existe você representar os céus, não existe você falar eu sou cristão se você nem sabe quem você é em Cristo. Então eu creio que na nossa geração, né, a gente vê não só, enfim, nós usando esse tema, falando sobre identidade, mas eu vejo pessoas ao redor do mundo, jovens, enfim, homens e mulheres que Deus está levantando para falar isso, para dar voz, aquilo que, enfim, está, como é que eu posso dizer, disponível para todos, né, ali na Bíblia, e a Bíblia, ela está repleta de textos dizendo quem realmente nós somos. Eu também vejo que a gente está vivendo, né, em uma época, em um período onde as pessoas estão querendo ensinar para o cristão como eles devem se importar. Gente, o que eu vejo de vídeo que eu não sei se eu dou risada ou se eu passo raiva com eles. Porque são pessoas falando, vocês querem julgar tal coisa, vocês querem julgar tal coisa, mas a Bíblia também fala isso, usando o contexto, sabe, totalmente, meu Deus, fora de contexto. E é um absurdo que às vezes me dá raiva, às vezes me faz ir, porque eu fico, meu Deus, olha o tamanho da ignorância das pessoas. Então a gente também precisa lembrar que nós temos esse ministério, esse chamado de embaixadores, e nós precisamos nos preparar para isso, né? E Deus nos deu isso, Ele nos deu a palavra dele, Ele nos deu o nome de Jesus, que é sobre todo nome, que tem poder e autoridade, e Ele também nos deu o seu próprio espírito, né? A própria palavra fala que Ele não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia, e nós como filhos de Deus precisamos tomar isso como ousadia, né? Para gritar nos quatro cantos do mundo quem nós somos, quem nós fomos chamados para ser e aquilo que eles também podem ser. Eu e a Deise até estava conversando sobre essa questão das pessoas buscarem em muitos lugares quem são, sabe? E algo que a filosofia busca também é estudar por que nós existimos, para onde nós estamos indo e buscar, sabe, esses questionamentos de vida. Só que a palavra de Deus tem todas essas respostas. Então, cabe a nós querer tomá-las ou não, ou negá-las. Mas as respostas estão ali, né? Como a história que tu falou agora há pouco, essa graça é disponível todo dia, todo momento, esse conhecimento de quem nós somos em Deus, só que depende de nós ir atrás, depende de nós ir buscar na fonte. E cabe a nós ensinar, né, essas pessoas que estão no mundo, que muitas vezes têm uma visão completamente diferente, completamente errada do que é o Evangelho. E a nossa função como embaixador também é mostrar a realidade, né? Mostrar a verdade do reino dos céus. Então a gente tem que tentar tirar todo esse mito que eles têm com relação à forma como nós vivemos, como nós fazemos, o que é errado, o que é certo. O nosso dever é confrontá-los e fazer com que eles entendam realmente o que é a verdade, não o que eles pensam que é a verdade, né? Hoje em dia, se a gente for ver bem nos vídeos, eu por exemplo, olho bastante, por exemplo, o André Valadão, o David Leonardo. Se a gente for ver, nas caixinhas de perguntas que eles fazem no Insta, é muito, pastor, pode isso, é pecado aquilo. E hoje em dia a gente pode perceber que a gente está procurando como se fosse um quadrado, a gente está procurando qual que é a extremidade. Até onde eu posso ir, até onde não é pecado. Mas se a gente for ver, né, estudar bem a identidade, o que somos em Deus, a gente vai ver que Cristo nos chama não para procurar o limite até onde podemos ir, mas sim Ele nos chama para viver no meio, no centro, viver verdadeiramente. E uma coisa muito engraçada nessas caixinhas, né, como o Rô trouxe agora, é porque, enfim, a gente entende, né, que tem os novos na fé, que tem muitos questionamentos, e sempre vai ter os mesmos questionamentos, porque sempre tem gente se convertendo, né, sempre vai ter gente com as mesmas perguntas, e, enfim, a gente precisa estar preparado para respondê-las quantas vezes forem necessárias. Mas às vezes a gente vê também pessoas que já eram para estar exercendo, né,
algo a mais, já era para estar mais profundo em Deus, ainda com raso, né? Paulo fala, já era para estar no alimento sólido ainda está no leite. E ainda está no leite. E outra coisa que é interessante falar de embaixador é que não é uma escolha, sabe? Eu acho que é interessante a gente enfatizar isso. Não, eu sou cristão, mas eu escolho. Não existe isso. Eu vejo muitas pessoas falando, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, o que eu faço, eu deixo de fazer, não importa. Tipo, às vezes se fala alguma coisa, um líder, um pastor chama atenção de alguma forma, já acha horrível. Ou, por que estão falando da minha vida? Eu não tô nem aí, eu faço o que eu quero. E quando a gente olha Cristo colocando essa responsabilidade em nós, não é bem assim que se trata. Você precisa entender que tudo na tua vida, enfim, tudo que tu pratica, as tuas ações, a tua fala, o teu posicionamento, até às vezes aquilo que a gente curte, aquilo que a gente segue nas redes sociais, tudo isso está sendo julgado. E você precisa entender que você tem essa responsabilidade, você tem essa representatividade no mundo, e isso é motivo de orgulho, sabe? A gente se cuidar, a gente de fato pensar 2 vezes no que vai falar, no que vai vestir, na forma que vai se portar, naquilo que a gente consome, né? Enfim, de forma geral, a gente precisa entender que há uma responsabilidade muito grande nisso, e não é algo que eu não tô nem aí, eu faço o que eu quero. Não, a gente faz o que Cristo quer, o que Ele quer que nós, enfim, sejamos. A gente precisa buscar isso, o centro da vontade de Deus. E outra coisa também que é importante a gente lembrar, que Pedro, né, ele fala pra gente se abster, né, dessas concupiscências carnais, como peregrinos e forasteiros. E mais uma vez lembrar disso, que nós estamos aqui de uma forma passageira. Se existem... Estamos aqui, mas não somos daqui. Exatamente, não somos daqui. Então, será que você tem mesmo esse pensamento? Será que você sabe de fato que aqui não é o teu lar definitivo? Porque se você às vezes coloca na balança e você prefere, enfim, viver uma vida da forma que você quer, você não consegue, eu não concordo com isso, com aquilo na Bíblia, então de fato o teu coração ele está completamente nesse mundo. Então a gente precisa entender, se a gente tem esse pensamento de céu, de reino de Deus, de nosso alvo é Cristo, é o céu, então vale a pena a gente se cuidar, vale a pena a gente pensar 2 vezes na forma que a gente vai se portar para alcançar os outros. Como a Anne falou, nós temos um ministério de reconciliação. Isso não é do pregador, do evangelista, do pastor, não, é de todo cristão. Então você precisa... Exatamente, você nasceu de novo, você tem esse ministério. Eu já estou crucificado com Cristo, então agora quem vive não sou mais eu, mas sim Cristo que vive em mim. Exatamente. Isso quer dizer que se a gente aceitou Jesus, se a gente se converteu, se a gente teve o real encontro com o Senhor, então a gente, como somos... Corta aí depois, só que eu me esqueci a palavra. Não corta não. Não corta, pode deixar. É embaixador? Isso aí. Como somos embaixadores de Cristo, então o modo que devemos viver não seria do modo como eu quero, não seria o modo como ninguém tem que julgar, cuidar da minha vida, ninguém tem que fazer isso, sou eu que mando a minha própria vida. Se a gente for ver segundo a Bíblia, isso está completamente errado. Porque segundo a Bíblia, quem tem que reinar sobre a nossa vida é Cristo. Quem tem que guiar nossos passos é Cristo. Quem tem que iluminar a nossa vida, mostrar para onde devemos ir, o que devemos fazer, o que devemos falar, o que não devemos falar, isso tudo é Cristo. Então, se for ver pela Bíblia, quem manda em nossa vida não é nós mesmos, mas sim a partir de que aceitamos a Cristo, quem manda em nós é Cristo. Tem até um exemplo muito bom, né, na igreja de Corintos, sobre essa questão de nós sim nos preocuparmos em não escandalizar, né, os outros, porque às vezes a palavra usa ali a palavra escandalizar e as pessoas acham que meu Deus, me escandalizei, mas não está falando desse modo, está falando de servir de pedra de tropeço para o nosso irmão. Então ali em Coríntios é muito bom porque tem aquela questão de eles entrarem em uma discussão sobre se podiam ou não comer carne comprada nos mercados ali da cidade de Corintos, porque a carne que era vendida nos mercados, elas eram sacrificadas a ídolos e o resto era vendida nos mercados. E aí eles entram nesse desacordo, porque os mais velhos na festa estavam falando que podiam comer e os mais novos estavam falando que não. Mas acabavam comendo porque viam que os mais velhos estavam comendo, então falavam, não tem problema. Só que com isso eles pecavam contra a sua própria consciência, porque a consciência deles estava acusando de que era errado. E aí Paulo ali escreve a carta e ele fala, se comer carne faz com que o teu irmão peque, não coma, se abstenha dela, né? Então é justamente isso, se a gente vai tomar uma atitude, se a gente
vai tomar um posicionamento, vai fazer algo que vai ferir a consciência do meu irmão, é melhor que eu não faça, é melhor que eu me retenha daquilo, porque... Existe aquela frase no mundo, né? Faça o que eu digo e não o que eu faço. Mas pro cristão, com certeza, ela não cabe, né? Não se encaixa. A gente precisa, de fato, faça o que eu prego, né? O que eu prego, eu vivo, eu falo e é isso. E também, enfim, pra gente finalizar esse vídeo, pra não ficar muito longo, o próprio Jesus, ele falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí, depois ele fala pros discípulos: portanto, ide e anunciai o evangelho. Então, foi o próprio Cristo, sabe, que nos deu essa, eu poderia dizer assim, essa responsabilidade, que é muito grande, é uma responsabilidade de todos nós. E às vezes a gente imagina o ID de uma forma muito quadrada, mas o ID é, enfim, a sua vida prega, sabe? Ainda que você nem precise falar, ainda que às vezes você nem precise citar um texto da Bíblia, e eu não tô de forma alguma tirando a importância de pregar e de falar de forma direta, mas com certeza a tua vida, ela é um dos maiores púlpitos, eu poderia dizer assim. O que mais tem surte efeito do que nossas palavras é a nossa própria vida, porque o que a gente fala, se a gente não praticar, a pessoa não vai causar nenhum efeito, mas se a gente falar e praticar, então causa um efeito. Porque o livro que o mundo lê, como muitas pessoas dizem, que a Bíblia que o mundo lê é o cristão. Então, se a gente não viver de modo correto, a gente não viver de modo como Cristo viveu, a gente não vai estar sendo cristão. Tem uma curiosidade que eu estava lembrando aqui agora sobre o trabalho, né, do diplomata, do embaixador. Na reunião das Nações Unidas, eles costumam ir a caráter, eles costumam ir vestidos a caráter. Então, tipo, a gente pode pensar que, da mesma forma, a gente também, quando estamos aqui, quando aceitamos a Cristo e mudamos completamente nossa vida, nós temos que nos portar a caráter, né? Nós temos que estar a caráter. Com certeza, é tudo, né? Sim. Tudo em nós muda. Por isso que é nascer de novo, né? E de fato é nascer de novo, é uma nova vida, que nem a palavra de Deus fala, é renovação da mente, né? Então, a partir do momento que tu passa por este processo de renovação da tua mente, você vai mudar tudo na sua vida. Enfim, realmente da água para o vinho. Mas amém, né? Queremos encerrar hoje o nosso vídeo, lembrando que durante essa semana, durante os próximos dias, nós vamos continuar tratando do tema identidade. E eu já quero convidar você também que está nos assistindo, a dia 31/7 e 1/8, a assistirem a nossa live, que vai tratar sobre o assunto identidade. E eu creio que Deus vai falar muito com você. Divulga para as pessoas que você acha, enfim, que precisa se encontrar em Cristo, né? Como a Anne falou ali no início, o mundo, ele quer dizer quem nós somos, como devemos nos portar, o que devemos assistir, o que devemos consumir, mas eu te convido a viver aquilo que Cristo quer que você viva. E esse é o nosso vídeo. Deus abençoe vocês. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comenta aqui embaixo, né? Alguma situação, algum exemplo, alguma coisa que você já passou na sua vida, que em algum momento você notou como é importante a nossa representatividade em Cristo. Deus abençoe vocês e tchau!